Ela é uma lei que pode ser aplicada também em área rural, né? Algumas normas estaduais que previam regularização fundiária descartavam APP, descartavam área de risco, descartavam área rural, era só em zona urbana, né? Então, na verdade, pode sim regularizar em zona rural, desde que seja um núcleo urbano informal consolidado, tá? As áreas sob júdice, né? As áreas sob júdice também, em algumas medidas, em alguns instrumentos jurídicos para regularização ficava de fora, essa lei também permite que isso ocorra, né? Então, as áreas do poder público que estão sob júdice são passíveis, sim, de regularização fundiária, e aí, dependendo do que está sendo discutido judicialmente, isso, óbvio, tem que ficar consignado no projeto de regularização, que depois a gente vai ver o que é, mas são passíveis de regularização essas áreas também, tá? Não é necessário que a REURB esteja condicionada às ZEIs, né, às zonas especiais de interesse social, então não é preciso ter uma lei definindo as ZEIs para que a regularização seja efetivada dentro das ZEIs, tá? Isso não é obrigatório, isso parte, na verdade, da intenção do município de fazer um planejamento territorial das suas áreas, né, e aí sim trabalhar só com as ZEIs, se isso estiver sendo feito concomitantemente, né? Ou primeiro se faz o planejamento do território e depois se verifica quais são as áreas passíveis de regularização fundiária. Nada obsta que isso seja feito dentro das ZEIs, isso até é mais interessante, né? Deixar claro que o município tem uma preocupação com o planejamento, mas não é obrigatório, tá? Isso é importante dizer. Também não é necessário que o município tenha uma lei específica de regularização fundiária para aplicar a lei nova, mas é importante dizer que isso é muito útil, seria muito interessante que o município tivesse as suas próprias normas, claro, não pode destoar da norma federal, mas tivesse as suas próprias normas de aplicação e principalmente de trâmite dos procedimentos administrativos, tá? Porque a gente sabe que o Brasil é gigantesco, tem muitos municípios, as regiões são diferentes e cada município trabalha dentro das suas características, né? Então é bem interessante que o município tenha uma legislação específica para trabalhar com regularização fundiária, mas isso não é obrigatório. A área de risco, como eu já adiantei, também é passível de regularização mediante estudo técnico, tá? Então, é importante dizer que esses estudos não são um mero parecer, são estudos mesmo, devem ser elaborados por profissionais capacitados que entendam do que estão fazendo, né? Para que de fato fique claro ao gestor municipal que aquelas áreas, sim, se continuarem ocupadas, não gerarão risco ou não gerarão danos ambientais no caso das APPs, tá? Isso é super importante. Também há a possibilidade, é uma das questões de inovação que a lei trouxe, que as áreas públicas sejam vendidas, né? Então, se há ocupação em áreas públicas, elas podem ser vendidas para aqueles que estão ocupando. Claro que isso, quando se tratar de REURB específica, depois a gente vai ver, que é o próximo item aqui, das modalidades da REURB, a modalidade de regularização fundiária. Então, o que a lei trouxe? REURB de interesse social e REURB de interesse específico, né? A REURB de interesse social ela é aplicada aos núcleos urbanos informais que são predominantemente ocupados por população de baixa renda, tá? A critério de cada município. E a REURB de interesse específico é aplicável aos núcleos urbanos ocupados por população qualificada como não sendo de baixa renda, tá? Então, para aquela população que não é de baixa renda, onde vai ser aplicado a REURB e o REURB de interesse específico, é possível que o poder público venda essas áreas, quando elas estão ocupadas, áreas públicas ocupadas, venda essas áreas para quem está ocupando, tá? Agora, essa venda, é importante dizer que ela é uma venda com valor de mercado, excluído as benfeitorias, tá? Então, é uma venda relativa ao lote, à terra, e não ao imóvel como um todo, né? Não há possibilidade do poder público analisar ou dar um preço para aquele bem, considerando
a construção que tem sim. E o que é importante a gente falar sobre o procedimento da REURB, né? Isso também vai ser comentado mais criteriosamente com as outras disciplinas, né? Mas é importante a gente fazer essa ligação do que ocorreu desde quando a terra foi tratada no Brasil até agora, né? Então, por isso que eu estou dando esse panorama geral para vocês entenderem como é que era feito lá no início e como é que a gente está fazendo agora. Então, como é que funciona a questão da tramitação desse procedimento? Primeiro se faz um requerimento destinado ao município, a um projeto de regularização fundiária, né? Ou seja, a gente não é só o requerimento que conta, precisa ter as provas, os documentos que comprovam que aquela área é passível de regularização, tá? E isso vai ter dentro do projeto de regularização, a gente já vai falar dele. Depois do saneamento, verifica-se se há algum documento faltante, se faltou alguém para intimar. Decisão do gestor municipal, expedição da CRF, que é a certidão de regularização fundiária, o registro e, por fim, a matrícula. Foi criado para ser simples, mas o simples não significa que seja feito de qualquer forma, né? O projeto de regularização fundiária contém elementos muito importantes que precisam ser seguidos, né? Sob pena da regularização, quando chegar no cartório, não conseguir ser registrado, tá? Então, esse que eu considero a questão mais importante dentro da REURB, o projeto de regularização fundiária, ele serve para fundamentar o requerimento, né? E o que ele deve conter para fundamentar esse requerimento? Primeiro, levantamento planimétrico e cadastral. É impossível a gente solicitar uma regularização de uma área onde a gente não tem o levantamento planimétrico e cadastral dessa área. A planta do perímetro do núcleo urbano, o estudo jurídico, urbanístico e ambiental. O que isso significa, o estudo jurídico? O estudo jurídico, na verdade, é o levantamento da documentação relativa a essa terra. Ela tem matrícula, ela não tem matrícula, ela foi objeto de um parcelamento irregular, ela foi feito parcelamento irregular, mas não foi registrado, não foi à frente, o proprietário faleceu e não foi feito inventário. Que tipo de situação gerou a possibilidade de regularizar fundiariamente essa terra por meio da Lei 3465, tá? Levantamento de documentos, inclusive, né? Porque tem terras, núcleos urbanos informais, que parte dele tem matrícula imobiliária, parte não tem, né? Ou às vezes não tem matrícula, mas tem os contratos de compra e venda, o histórico dessa área, né? Desde quando ela aparece registrada ou ela nunca foi registrada. Todo esse levantamento é necessário fazer. Então, estudo jurídico, estudo urbanístico, né? O que tem essa área? Que elementos urbanísticos essa área contém? Tem água encanada, tem energia elétrica, tem calçada, tem arruamento, tem que tipo de elementos que a gente pode colocar ali que caracterizam esse núcleo urbano informal consolidado, tá? Isso é uma questão super importante, até porque a infraestrutura essencial necessária vai ser objeto, dentro desse projeto de regularização fundiária, de um cronograma de serviços, caso seja necessário a implantação, tá? Então é muito importante destacar o que essa área tem. Depois o levantamento ambiental. Essa área está dentro de APP, de área de preservação permanente, se está em que condições, né? Se a área está dentro de APP, mas se há construções dentro dessa APP ou não, que às vezes só uma parte dos terrenos está em área de APP, né? A outra parte que está construída está fora. Então isso tudo precisa ser minuciosamente levantado, tá? Não pode ser apenas referido, precisa ser referido, levantada a documentação e comprovado, tá? O gestor público precisa ter certeza daquilo que ele está analisando ali para conseguir encaminhar para o cartório o documento, né? Esse processo, e a CRF pronta sem dúvida alguma, tá? Projeto urbanístico quando necessário, não.
a área tem várias infraestruturas urbanas, mas precisa, por exemplo, do encanamento de águas fluviais, né? É que isso não tem. Então é necessário, faremos um projeto urbanístico. Não existe calçada, né? O projeto urbanístico é interessante para prever esse tipo de situação, lembrando que são áreas que muito possivelmente não seguem o plano diretor municipal, né? Não seguem nenhum tipo de normas urbanísticas, né? Então por isso que o projeto urbanístico é tão relevante, porque não basta só regularizar fundiariamente a terra, né, e deixar a questão urbanística de lado, porque se vão ser lotes agora com matrícula imobiliária, eles devem seguir sim alguns requisitos específicos com relação à questão urbanística, né? Então por isso que é interessante, mesmo que não sejam aquelas do plano diretor, mesmo que não sejam aquelas de da lei de uso e ocupação do solo, precisa sim seguir alguns requisitos, né? Algumas prefeituras, inclusive alguns municípios, prevêem legislação específica justamente até para determinar quais serão os requisitos urbanísticos para esses tipos de loteamento que foram regularizados fundiariamente. Os memoriais descritivos de todos os levantamentos feitos, propostas de soluções. O que é isso? As propostas de soluções, elas são necessárias quando há problemas urbanísticos, ambientais, jurídicos, né? Por exemplo, uma área que está em APP. Qual é a solução proposta, né? Faremos o estudo técnico ambiental, ok, mas e a compensação? Né? A gente pode prever um estudo técnico ambiental, que é obrigatório nesse caso, já que digamos que parte da área esteja em APP, mas é preciso uma proposta de soluções, por exemplo, para uma compensação ambiental, que a lei também prevê. Né? Isso é super interessante porque possibilita que as pessoas continuem ocupando a área, né, mas que compensem em outro local, por exemplo, plantando árvores, ou mesmo apresentando uma proposta de uma outra solução viável ambientalmente falando. Tá? Isso quando necessário, tá? A proposta de soluções ela não é necessária em todos os casos, vai depender do tipo de núcleo. O estudo técnico para a situação de risco, nós já falamos, o estudo técnico ambiental, também quando é o caso, e quando há necessidade de implementação de obras, um cronograma de serviços e obras, tá? Que vão ser implantadas, elas não precisam ser implantadas imediatamente, quando se termina a regularização fundiária, pode sim, por isso que existe o cronograma, né? Prever o início dos serviços um prazo posterior à regularização, sem problema algum, a lei prevê isso, o que facilita, né? A gente não deixa de regularizar a terra porque não existe uma solução urbanística viável naquele momento ou porque não tem condição financeira de implementar a infraestrutura necessária. Se faz a regularização da terra e se compromete com o cronograma, né, que vai ser assinado pelo gestor municipal e pelo interessado, para se incluir essas infraestruturas necessárias após a regularização da terra, que é bem interessante. Junto ao cronograma, quando ele for necessário, né, repito, tem um termo de compromisso. Tá? Esse termo de compromisso é assinado pelas partes. Então, quando necessitar de obra, né, é necessário também um termo de compromisso. Tá? Então, a gente consegue perceber que o projeto de regularização é a parte mais importante dele. Tá? Nem todo núcleo vai ter todos os tipos de problema que a lei prevê, né? Nem todo núcleo vai estar em área de preservação permanente, vai conter área de risco, vai precisar de infraestrutura urbana necessária. Né? A maioria dos núcleos, inclusive, que a gente tem trabalhado, são núcleos que não têm problema, esse tipo de problema. Né? São núcleos que geralmente já têm uma ocupação já há algum tempo, né? Densa, e que, por conta disso, esses tipos de problemas, principalmente com relação à infraestrutura urbana, foram solucionados ao longo dos anos, né? O que realmente só restou regularizar a posse da terra, né? Então, pessoal, é importante dizer que sempre que a gente vai pensar em regularização fundiária, retomando as questões relativas a essa disciplina especificamente, é bom que a gente compreenda por que isso aconteceu, né? Legislação de regularização fundiária
não tem em todo lugar do mundo, né? Tem países, principalmente os países europeus, não lidam com regularização fundiária, a forma de ocupação da terra foi muito diferente da que ocorreu aqui, tá? Então, regularização é exceção, tá? Continua valendo a Lei 6766 de 79, continua valendo o Código Florestal, continua valendo todas as limitações administrativas relativas à propriedade, tá? Continua valendo as questões que existentes no Estatuto da Cidade, né? Para falar do Estatuto da Cidade teria que ter no mínimo um curso inteiro, são muitas questões relevantes que contém essa lei, questões importantes, né? A função social da propriedade é uma delas, mas é importante a gente ter em mente, isso é a ideia que a gente quer passar com essa disciplina, que a REURB não é um processo que iniciou em 2017 com a nova lei, é um processo que já vem, ela é o fruto de um processo que vem ocorrendo no Brasil desde 1530, mais ou menos, né? E que concentrou a questão das terras na mão de poucos, né? E o que a regularização fundiária hoje quer fazer? Quer fazer com que quem possui tenha o direito à propriedade, né? Tenha o direito de ter aquela terra registrada no seu nome, tá? Então, nós temos a Lei 6766 que fala como que essa terra tem que ser usada e ocupada, mas a gente sabe que, infelizmente, muitos poceiros não tiveram condição, né, ou poderes públicos municipais não tiveram condição, inclusive, de fiscalizar essa ocupação irregular e refletir sobre a questão da REURB, tá? Ela não é um procedimento estanque, ela não é um procedimento só jurídico, né? Ela é um procedimento que é multidisciplinar, é uma questão multidisciplinar que envolve questões ambientais, questões de planejamento, questões de levantamento, questões de engenharia, de arquitetura, de infraestrutura, socioambientais, né? Envolve questões culturais também, né? Do jeito que a gente usa a terra, do jeito que a gente se apropria dela, do jeito que os poderes públicos cuidaram da aplicação da Lei 6766 de 79, né? Então é muito importante a gente tomar cuidado com o jeito que essa lei vai ser aplicada, porque ela é uma ferramenta importante e, sendo bem utilizada, ela é uma arma que a gente tem contra a irregularidade e a favor de quem possui terras no Brasil, do trabalhador, né, e daquele que precisa realmente de moradia e que leva a dignidade para essas pessoas, ok? As próximas disciplinas vão tratar de questões mais práticas. Essa é a primeira disciplina do volume 1, do REURB na prática, né? Ao longo do curso, provavelmente a gente vai voltar a falar dessas questões mais históricas que são bem importantes para o desenvolvimento da REURB, mas em questões mais pontuais. Eu espero que vocês tenham gostado, a apostila vai ficar à disposição de vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente vai estar aguardando, né, as perguntas, os questionamentos, vai ser um prazer responder. E voltando à questão histórica do desordenamento fundiário, eu realmente insisto para quem tiver interesse procurar literatura. Eu também vou poder oferecer isso a vocês, mas procurar literatura específica, tem muita coisa interessante para estudar sobre isso. Mas como o REURB na prática é voltado à prática, a gente só pensou algumas coisas que são importantes da gente pensar um pouquinho. Ok? É isso. O REURB na prática continua com a disciplina número 2. Muito obrigada. Bons estudos.